Bom dia, tudo bem? Então, já havia gravado a aula no Hangout Smith, só que deu problema no link. Então eu resolvi fazer como nós fazíamos anteriormente, para a gente não perder tempo, tá? Então peguem a apostila do ângulo do caderno 2. Hoje nós vamos começar um novo módulo, módulo 6. Nós vamos fazer então da página 72 a 81. Nesse módulo, nós vamos começar a estudar sobre o desenvolvimento das plantas. Observando a imagem, a gente pode ver duas questões do desenvolvimento, né? Da planta, na primeira imagem, né? Desde que ela foi plantada até ela já passando pelo processo de desenvolvimento. Uma menina, né? Com o caso medindo a sua altura, também é relacionada ao desenvolvimento, né? Em relação à criança. Aí vamos para a página de número 73. Vem o que a gente vai estudar naquele módulo e também nesse módulo e também as duas figuras aqui do desenvolvimento do ser humano, né, desde pequenininho, tá em ordem crescente, né, até a adolescência, e uma menina segurando um relógio relacionando a questão do tempo, né, que o desenvolvimento ele acontece através com o tempo, tá? Eu vou ler o que a gente vai estudar nesse módulo, que está do lado, que vocês podem ir acompanhando. Nesse módulo, você vai conhecer plantas utilizadas na alimentação do ser humano, estudar as partes das plantas, aprender sobre a germinação e o desenvolvimento das plantas, acompanhar a germinação do feijão, ver novas formas de contagem e agrupamento, fazer estimativa e contagem, resolver problemas, trabalhar consequências de figuras e números, medir sua estatura, acompanhar a leitura de diferentes textos, ler palavras e frases, escrever palavras e texto, estudar o espaçamento entre as palavras e fazer a linha do tempo. Então, nós temos muita coisa para estar estudando nesse módulo, né? Vamos para agora a página 74. Colocou aí bem grande a data de hoje. Hoje é 25/6, que é junho de 2020. Eu coloquei só na primeira, mas vocês colocam em todas, conforme nós combinamos, tá? E aí já vai o título As Plantas. Eu vou fazer a leitura do pequeno trecho aqui e depois a gente vai conversar um pouco. Existem muitas espécies de plantas, algumas bem pequenas, outras enormes. Podemos encontrá-las nos mais diversos ambientes, como na escola, em nossa casa, no jardim, no parque e nas florestas. Muitas plantas são utilizadas em nossa alimentação. Aí vai ter algumas que a gente vai falar depois. E eu tenho um glossário, que é para quando aparece o glossário, ele está explicando o significado de alguma palavra. No caso, a espécie, né? Característica comum que servem para dividir os seres. Como as plantas, como os seres humanos, as plantas também é considerada um ser vivo, porque ela passa por todo o desenvolvimento, né? E aqui está falando em relação às espécies, nós vamos ter diversas espécies, né, de plantas, umas pequenas, outras grandes, e vamos encontrá-las em diversos lugares, né, em praças, na nossa casa, na escola, em jardins, em florestas. Então, assim, os lugares, né, existem plantas também que são utilizadas para nossa alimentação, que a partir delas surgem o alimento para a gente, né? Eu tenho até a foto aí de algumas frutas e legumes, laranja, abacate, um romã, algumas sementes, né? Que são plantas que passaram por esse processo e depois servem para o nosso alimento, tá? O trocar ideias são duas perguntinhas que vai estar mais relacionada à resposta pessoal de vocês, o gosto pessoal de vocês. Vocês respondem para quem está auxiliando. 1. Que plantas sua família utiliza na alimentação? 2. De quais delas você mais gosta? São respostas pessoais, né? Que vocês podem estar
se quiser estar escrevendo aqui ou, né, utilizando de uma outra maneira, só fazendo a questão oral, né, que é o nosso trocar ideias, fica a critério de cada pessoa, tá? Vamos para a página de número 75. Aqui eu vou ter, como a Pro disse que a planta também passa por um desenvolvimento, eu vou ter as partes das plantas, né? Então eu vou ter, podemos olhar as plantas e observar as diferentes partes que as formam. Assim como o ser humano e outros animais, as plantas são formadas por diferentes partes. Observe a imagem. Então, eu vou ter bem aqui embaixo da imagem, aí tá a laranjeira e suas partes. Então, é um pé de laranja, né? Eu vou ter embaixo, marrom, a raiz, que fica aqui embaixo da terra, né? Aqui tem um gramado, ela tá embaixo, tá vendo? Depois eu vou ter o caule, né? Que é a junção ele faz o intermediário entre, né, na realidade, a raiz e a planta, né? Depois do caule eu vou ter a folha, a flor, da flor eu tenho o fruto e a semente, né? Então, vocês percebem que ela passa por um desenvolvimento até ela chegar no fruto, que no caso aqui é a laranja, que serve também para a nossa alimentação, tá? Bom, vamos agora fazer atividades relacionadas às plantas na página 76. Primeiro, qual parte da laranjeira é utilizada para fazer o suco de laranja? Tá? Aí vocês respondem na linha. 2. Observe as imagens e marque um X no quadradinho da parte da planta que está em destaque. No caso aqui, o que a menina, na letra A? Tem uma menina segurando o quê? A raiz, o caule, a folha, a flor, o fruto ou a semente. Então, coloquem o X na resposta que corresponde à figura, tá? Assim, vocês vão fazer com a B as folhas, com a C a raiz, com a D as flores, tá? A próxima página, 77, nós vamos ligar a imagem à palavra. Então, eu tenho a imagem são as partes da planta, mandioca, alface, limões, extração de pupunha, couve-flor, feijão de vagem. E eu vou ter que ligar essa imagem o que corresponde. Por exemplo, a mandioca, ela é uma folha, é um fruto, é uma raiz, é uma semente, é uma flor, é um caule. No caso aqui, a mandioca, a gente vai ligar, ela é uma raiz, né? A gente retira ela da terra, então ela é a raiz, tá? E assim vocês vão ligar as outras figuras correspondendo a cada parte da planta, tá? Eu vou ter aqui o Vamos Brincar, chama Boneco de Alpiste. Eu vou fazer como eu fiz naquele Vamos Brincar do carrinho, do ar, né? Eu vou comprar o que precisa, né, o material para fazer o boneco de alpiste. E vou pedir auxílio no final de semana para o meu noivo, porque tem alguém que está filmando para a Pro. Né? Aí eu coloco todos os materiais que são necessários e faço o boneco. Depois a Pro vai disponibilizar para vocês uma folha que vocês vão ter que acompanhar por 12 dias o desenvolvimento do boneco, né? Aí eu explico direitinho, por exemplo, vai marcar lá a data, o dia e vai fazer o desenho de como que ele estava. Isso por 12 dias. Ele vai ter que ir regando todos os dias, né? Porque aqui, no caso, é o alpiste, a gente vai ver o crescimento do cabelinho do boneco, que no caso é uma semente, que é o alpiste, tá? Mas aí eu gravo, mostro os materiais, eu vou fazendo para vocês ver, vocês fazem, eu disponibilizo a folha para vocês, as anotações que vocês vão fazer por 12 dias, vocês colhem no caderno, vão fazendo, podem tirar foto também desse desenvolvimento, eu acho que é legal. A Pro faz aqui também, vai tirando foto e postando para vocês verem, tá? Agora nós vamos fazer algumas atividades de contagem utilizando-se das plantas, né? No caso aqui das folhas. Você já observou a quantidade de folhas diferentes que conseguimos encontrar na natureza?
Então, vem as atividades. 1. Observe o quadro a seguir e responda as questões. A. Quantos tipos de folha aparecem desenhadas na imagem? Então, assim, eu vou ter algumas espécies aqui. Quantos tipos de espécie? Coloco o número, tá? Quantas folhas há no total? Aí é contagem, né? Eu vou contar quanto tem no total. Vou contando uma por uma e coloco aqui o total, tá? 2. Existem outras formas de contar. Contorne de vermelho as folhas de imagem acima, agrupando de 2 em 2. Agora nós vamos fazer diferente. A Pro até deixou aí uma sugestão para vocês. Tá vendo? Ó, eu já circulei de vermelha, até que vocês podem estar utilizando a canetinha, tá? Porque como é circular, e vai circulando de 2 em 2 da maneira que vocês preferirem, tá? E depois vai responder. Quantos grupos você formou? Coloquem o número. Sobraram folhas fora dos grupos? Sim ou não? Quantas folhas há no total? Você contou de 1 em 1, né, na atividade número 1, e depois de 2 em 2. Você chegou ao mesmo resultado? Sim ou não? Vamos contar de 2 em 2. Complete a sequência até 30. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Então, é de 2 em 2 até chegar no número que está aqui do lado direito, 30, tá? Na próxima atividade, agora eu vou circular de azul, mas eu vou contar de 5 em 5. Então, eu vou circular de 5 em 5 folhas e vou responder. Quantos grupos você formou? Número, né? Coloca o número. Sobraram folhas fora do grupo? Se sim, quantas? Quantas folhas há no total? Vamos contar agora de 5 em 5? Agora vocês vão contar de 5 em 5. Começa no 5 e vai até no 50. E vai colocando o número. Coloquem um risquinho para separar um número do outro para não ficar tudo junto, né? A Pro sempre fala isso. O risquinho separa um número do outro, senão fica quem pega o nosso caderno ou a nossa apostila não vai entender qual é a proposta, tá? 4. Os elementos que se repetem em uma determinada ordem formam o motivo de uma sequência. Complete a sequência com os próximos 3 elementos. Então, lembra que vocês têm que completar a sequência? Vocês já fizeram atividades relacionadas, mas com formas geométricas. Agora você vai fazer com as folhas que é da planta, né? Eu tenho uma sequência aí de um galho vermelho, laranja e verde. Aí ela se repete de novo. Tá vendo? Vermelho, laranja e verde. Vocês vão fazer mais 3 elementos, tá? Agora, na página 80, eu vou continuar com a atividade 5. Contorne de laranja os elementos que formam o motivo da sequência. Então, aqui vocês vão já tá a sequência. Vocês vão contornar, vão perceber o seguinte. Eu tenho uma folhagem vermelha e 2 verdes. Depois eu tenho uma vermelha e 2 verdes. Qual que é a sequência dela? Contorne os 3 primeiros elementos. A mesma coisa com a B, tá? Complete a sequência desenhando os elementos que faltam em seguida. Eu tenho aí uma sequência. Qual que vem depois? Qual folha? Tá? Vocês desenham. E assim na outra também. Agora é a sua vez. Crie uma sequência utilizando folhas, tá? Aí qualquer tipo de folhas que vocês conhecem. E vem agora o em casa, na página 81, número 10, que são para a gente estar fixando tudo aquilo que a gente aprendeu nessa sequência, tá? Observe a imagem. Quantas sementes ao todo na imagem? Aí eu tenho sementes, né? Contorne a semente agrupando de 2 em 2, como vocês já fizeram. Quantos grupos formou? Segundo, escreva o nome de cada parte da planta. Consulte o quadro de palavras. Eu tenho a palavra raiz, caule, folha, fruto, flor, semente. E eu vou escrever em cada uma dessas. Aqui é um pé de maçã, né? Uma macieira. Então aqui eu vou ter que escrever onde está a raiz, onde está o caule, onde está a fruta, onde está a semente, onde está a flor, onde está a folha, conforme estava naquela explicação das partes da planta, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do início do módulo 2. É uma atividade que a gente tem muitos conceitos para a gente aprender, né? O desenvolvimento de um ser vivo que é a planta,
contagem de 2 em 2, de 5 em 5, que a gente está habituado a contar de 1 em 1, né? Então, são outros recursos, outras estratégias, conhecer diversas espécies de folhas, de frutos, relacionar essas plantas com a nossa alimentação. Então, tem bastante coisa nessa sequência, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, por estar à disposição, tá? Um beijo!